final, né? E aí, vamos começar agora aqui o debate, né, que está sendo organizado pelo DCE, com a colaboração da professora Márcia Giacomini, que trouxe o Arbex, conversou com os alunos e tal. Então, vai ser... O debate, então, é para a gente fazer um balanço e traçar algumas perspectivas do que foram as mobilizações, né, em junho e o que o próximo período anuncia, né, para as mobilizações e como que a gente também pode refletir isso na Unifesp, né, que essa também foi mais ou menos a ideia do debate que a gente queria trazer, que a gente está trazendo como DCE. E aí a gente está aqui com 3 convidados, né, muito importantes para esse debate, né, José Arbex Júnior, jornalista, ele também agora, se não me engano, no departamento de comunicação da Unifesp, né? A Isabel Kepler, que ela se graduou em psicologia aqui na Unifesp e agora ela é mestranda em psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é militante da IDSR, Associação Brasileira do Comitê por uma Internacional dos Trabalhadores. O Edmilson Costa, militante do PCD de Guarulhos, né? PCD de Guarulhos? Não sei bem a sessão, né? Militante do PCD, e a gente vem aqui, então, trazer esse debate e é com eles, né? A gente estava pensando num formato de... Cada um vai falar 20 minutos, né? Trazer suas considerações sobre as mobilizações. E aí depois a gente vai abrir para as inscrições, né? Pensamos em torno de 20 inscrições, mas tenho certeza que não sei se todo mundo vai, né? Não tem nem 20 pessoas aqui. Inscrições de 3 minutos para fazer intervenção, perguntas, e aí depois a gente finaliza com 10 minutos para cada um dos companheiros aqui que vão fazer a fala, para traçar considerações finais. Tudo bem? E aí a gente começa, então, vocês querem começar? Vai precisar de microfone? Se eu falar assim, vocês ouvem? Melhor. Bom, desde que eu cheguei de Natal, eu tenho inspiração por isso. Queria agradecer ao DCE pelo convite e também quem está aqui presente nesse frio, disposto a fazer essa discussão. Acho que é um momento aí que a gente tem esses debates acontecendo, acho que em todo lugar, né? A gente deu uma acalmada e a gente agora está na necessidade de debater um pouco do que aconteceu no último período. Bom, acho que junho veio com um verdadeiro tsunami aqui que ninguém tinha previsto. Nem a mídia, nem a direita, nem a esquerda, né? Nem intelectuais tinham dimensão que aconteceria, pelo menos agora, assim, da forma que houve. Mas havia indícios, a gente não tinha previsão de quando exatamente aconteceria, mas claramente a gente tinha indícios disso, né? 2012, ano passado, foi o ano que teve mais greves, né, dos últimos 16 anos. A greve do funcionalismo público, que teve impactos aqui. A luta radicalizada dos operários de Jirau, de Santo Antônio. A gente teve também outras lutas importantes, né, como a dos indígenas, que foi muito marcada no passado, e esse ano também continua, a luta contra as opressões. E além disso, a gente tem aí o sofrimento cotidiano vivenciado nos transportes, no atendimento e na falta de atendimento à saúde, a questão da precariedade da educação, a falta de moradia, né, e tudo isso se chocando com essa propaganda e esse discurso de Brasil grande, né? Essa ideia do Brasil que vai receber os mega eventos, o grande Brasil, e tudo isso se chocou com esse sofrimento cotidiano, né? E o aumento da tarifa do transporte, combinado com o início da Copa das Confederações, fez explodir essa raiva acumulada, né? A política de crédito para acesso ao consumo, né? E as políticas limitadas de acesso à educação, que eu não vou nem gastar tempo falando aqui, que eu acho que a Unifesp é um exemplo de problema que a gente tem aí da expansão. Essas medidas que a gente tem aí do governo do PT, elas foram insuficientes para conter a revolta dessa vez. E eu acho que é impossível a gente fazer a discussão, que o tema de hoje, na verdade, são os próximos
passos do movimento, né, sem falar um pouco desse cenário que a gente vive, que a gente viveu. Bom, junho foi marcado como as maiores manifestações dos últimos 20 anos. Né? E se a gente for ver, comparar assim, né, com as últimas experiências que a gente teve desses movimentos de massa no Brasil, a gente tem as diretas já de 84 e o Fora Collor, de 92, e a gente tinha a referência e a autoridade pela esquerda, né, do PT e da CUT, que acho que, é lógico que tinha em disputa outros setores, né, às vezes a gente olha o passado e diz, né, vê apenas o PT, mas a gente tem que ter clareza de que tinha disputa, a direita estava disputando também o movimento, né, mas era claramente o PT e a CUT como referências de esquerda. E passado alguns anos, o que teve com essas referências? Né? O PT, ele claramente tem se mostrado, né, como um partido que se vendeu, foi quem melhor conseguiu implementar as políticas neoliberais no Brasil, na verdade, e junto com outros partidos do campo governista, como o PCdoB, conseguiu manter sob controle aqueles instrumentos que a gente tinha de luta importante da classe trabalhadora e do movimento popular, né, estudantil, como que é o caso da CUT e da UNE, por exemplo. E desde então, a esquerda ela passa por um processo de reorganização da luta, né, para construir novos instrumentos, classistas e socialistas. Né? E a conjuntura não ia esperar para que a esquerda terminasse de se organizar para conseguir fazer... ela não ia esperar esses instrumentos ficarem prontos para explodir o que aconteceu. Né? E pelo contrário, esses instrumentos de luta eles vão se construir, se forjar, né, e se testar na própria luta. Né? Tem uma brincadeira que pouco tempo atrás a esquerda discutia a questão da preocupação, né, da vanguarda ir muito para frente, né, e tocar a luta e esquecer das massas. Né? Mas o que a gente viu em junho foi as massas atropelando a vanguarda. Né? E todas essas lutas que a gente viu nas ruas, na verdade, passaram aí a revelia de qualquer entidade. Né? Acho que isso é importante colocar. Acho que até as entidades que a gente tinha antes como referência, mas até as entidades que hoje se constroem, né, não foram direção para esse movimento. E isso eu falo como membro da NSR, né, que constrói instrumentos como o PSOL e como a CSP com Lutas, que são iniciativas de alternativas para pós-PT. Né? Mas nesse contexto foram claramente insuficientes para se colocar como referência, o que não significa que não jogaram um papel importante. Né? A gente teve a militância e os parlamentares presentes, a gente teve a CSP com Lutas que jogou um peso importante no dia 11 de julho, que eu vou falar daqui a pouco. Mas a questão é que, em meio disso tudo, acho que tem um aspecto que marca as mobilizações de junho, é que a gente teve um movimento de massas sem um PT e sob um governo do PT. Que eu acho que isso que é um ponto muito interessante. Né? Eu acho que é um erro a gente jogar nas costas do PT totalmente a culpa do apartidarismo, né, do sentimento antipartidário que existia nesses movimentos, mas sem dúvida ele joga um papel importante, o PT jogou um papel importante nisso. A traição de partidos e sindicatos, que antes foram ferramentas de luta para a classe trabalhadora, essa traição ela é, na verdade, um acontecimento internacional. Né? Exemplos como a gente tem do PT e da CUT, a gente pode dar exemplos de vários outros países. A gente tem como o Partido Trabalhista da Inglaterra, mas vários outros lugares também. Né? E a resposta do antipartidarismo é também resposta a essa traição. E é por isso que essa desconfiança que existe, ela é compreensível e ela é saudável. Porque essa traição é real, essa traição histórica. E, na verdade, essa vacina que o movimento tem hoje, né, de ser cooptado, ela é positiva, né? De ser cooptado como muitos outros movimentos a gente já viu sendo cooptado. E acho que um exemplo concreto disso que eu vejo de muito interessante é a carta do MPL, não sei se todo mundo aqui teve acesso a ler, que teve da carta pública para Dilma, né, que eles colocam sobre a reunião que ela chamou e tal. E acho que é um exemplo claro de um movimento que surge agora, assim, nessa luta contra a cooptação. Mas é lógico que esse sentimento antipartidário ele tem o seu preço. Né? As plenárias, os fóruns, as assembleias que têm se construído na rua, elas são um instrumento necessário e importante, e é um exercício da democracia, mas que tem seus elementos de insuficiência. Aqui em São Paulo não tiveram tantas plenárias assim, né, como tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Minas, e em Natal, né, onde eu
estou morando, em Natal a gente tem as plenárias da Revolta do Pisão, que acontecem em praça pública, em vários lugares. E essas plenárias, na verdade, elas são super importantes, mas são plenárias que acontecem em espaço público cheio de P2, né, cheio de infiltrados ali, que não dá para você tirar, por exemplo, nesse espaço, uma ocupação, né? Coisa que, por exemplo, tendo uma entidade, né, que representa, que tem uma base, né, uma entidade que possa puxar numa reunião, articular, né, uma ocupação, alguma ação mais radicalizada, isso é inviável de fazer nessas plenárias, né? Então, o que acontece é que medidas mais radicalizadas, elas acontecem de forma muito espontânea e nem sempre saem da melhor forma, né? Acaba causando alguns problemas, porque não puderam ser muito bem planejadas, tal, e às vezes nem acontece, né? E eu acho que nisso, o 11 de julho, ele teve aspectos diferentes, positivos também, né? Em junho, a gente teve milhares de pessoas nas ruas, sem um programa muito definido, né? A primeiro princípio foi o passe livre, mas depois a redução das tarifas, né? Mas depois ficou uma coisa meio difusa, assim. E, inclusive, a direita estava lá presente para disputar o movimento, né? Mas no 11 de julho foi quando a classe trabalhadora entrou em cena, né? Mostrando o potencial. A mídia, ela fez todo o papel para diminuir o que foi o dia 11, acho que isso é importante colocar, né? Acho que ficou marcado o dia 11 com a imagem das centrais sindicais centrais sindicais pelegas pagando os manifestantes para ir para a rua, né? E a gente sabe que a burocracia sindical, ela foi obrigada a dar alguma resposta para a sua base, por isso acordou com esse Dia Nacional de Lutas junto com outras entidades, como a CSP com Lutas, a Intersindical, e a compra foi real. Mas o dia 11 não se resumiu a isso, né? A gente teve no dia 11 paralisação da produção e circulação de mercadorias em muitos lugares. A gente teve categorias importantes que paralisaram nesse dia. E é evidente que a gente quer mais e que a gente precisa, sem dúvida, construir outras paralisações e construir pela base. Construir, inclusive, uma greve geral. Mas acho que o dia 11 representou um avanço. E é com isso que eu coloco agora um pouco mais sobre os próximos passos do movimento, né? Eu acho que é um grande erro a gente ver algumas coisas que estão colocando, que é a ideia de colocar junho contra junho, né? Uma ideia de que junho, ou exaltar as manifestações de junho, né? Diminuindo o que foi julho, colocando que as massas estavam nas ruas e tudo, ou, por outro lado, né, reivindicar o 11 de julho colocando que a verdadeira esquerda estava lá, que o que importa é ser organizado o movimento pelas entidades e não essa baderna na rua, cheio de vândalos, né? Eu acho que em ambos, junho e julho, né, a gente tem problemas que, sem dúvida, precisam ser ressaltados, e acho que o debate aqui é importante para isso, e a gente precisa tirar lições desses erros, mas a gente teve coisas muito importantes. Então, eu acho que, se a gente for pensar em os próximos passos, eu acho que o melhor caminho é a gente conseguir juntar a melhor síntese de junho com a melhor síntese de julho, né? Então, o que seria isso? Mobilizações de massas, né? Sem controle burocrático, combinando com ação direta organizada da classe trabalhadora, né? Acho que é o melhor caminho que a gente poderia ter daqui para frente. Algumas saídas, né? O Encontro Nacional dos Movimentos de Junho, que a gente poderia ter reunindo os fóruns, as assembleias, as plenárias que estão acontecendo, das pessoas que foram para as ruas, principalmente pautando os temas que mais mobilizaram, assim, que a gente pôde ver as pessoas indignadas nas ruas, que eu acho que foi a questão do passe livre e a tarifa zero, colocando a questão da estatização dos transportes com o controle dos trabalhadores, a luta por saúde, educação e moradia, né, que eu acho que também passa por uma briga também, por uma coisa que tem ficado cada vez aparecendo mais, que eu acho que é uma bandeira muito interessante, que é a ideia do direito à cidade, né, o acesso ao direito à cidade, e contra a criminalização dos movimentos sociais, porque eu acho que é fundamental a gente olhar para o que foi esse período aqui, a enorme repressão que a gente teve, né, o absurdo que a gente tem, e a gente precisa urgente lutar pela retirada de processos e acusações dos manifestantes. São muitas pessoas que foram presas, muitas pessoas que estão com processo nas costas.
Lá em Natal a gente tem, e acho que no Rio e em vários lugares, né? Mas em Natal a gente está observando, por ter ser uma cidade menor, né, em relação a São Paulo e Rio, está passando por um problema grave da polícia rondando casa dos manifestantes, né? Bateu manifestantes depois da manifestação, mas dias depois da manifestação, porque marca bem o rosto. Mas as casas manifestantes estão sendo rondadas pela polícia. A gente tem vários problemas no Rio e no Brasil inteiro, está todo mundo mobilizado perguntando onde está. E a desmilitarização da polícia, que é um debate que a gente precisa pautar urgentemente, mas não só a desmilitarização da polícia, não acho que colocar só isso é pouco, né? Porque acho que o que a polícia faz é muito mais grave. A polícia civil comete coisas grotescas. Lá em Natal, na verdade, quem agrediu manifestantes foi a guarda ambiental, puxou o manifestante pelo cabelo para tirar da Câmara Municipal. E, na verdade, acho que uma coisa que chama bastante, né, que mobiliza, inclusive, para o ano que vem, é a questão dos crimes da Copa. Porque, na verdade, os crimes da Copa é uma coisa que resume diversos crimes que estão acontecendo, né? É o crime de bilhões investidos em elefantes brancos aí pelo Brasil, ao invés de investir em saúde, educação e outros direitos, né? É o crime de desalojar famílias, como a gente tem aqui o caso da Zona Leste de São Paulo, né? É um crime a repressão que a gente está tendo, né? Que gerou a convulsão em todo o país, porque por mais que alguns pessimistas aí colocam que as mobilizações de junho aconteceram quando as milhares de pessoas foram para a rua em junho depois, no dia 20 e tal, porque a Globo quis, porque a Globo chamou, o que na verdade mobilizou as pessoas foi a repressão em São Paulo, na verdade, né? O que tinha, até então, o movimento ele tinha muita gente na rua, mas o que levou milhares de pessoas, né, no Brasil inteiro foi a questão da repressão enorme e desproporcional que teve aqui em São Paulo. Mas, para além desse encontro dos movimentos de junho, tem a questão de preparar o 30 de agosto. E construído pela base. Essa data já foi acertada como mais um dia de paralisação entre as entidades. Embora tenha sido defendido pela CSP com lutas, e outros grupos defenderam a questão da greve geral, que saiu como uma paralisação. E acho que a gente tem que lutar desde agora para que esse dia não seja mais um dia só com esse nome, que a burocracia sindical fique ali quietinha ainda, né? A gente tem que lutar para que tenha assembleias nas portas de fábrica, nos locais de trabalho, né? Para que seja algo construído pela base e que os manifestantes de junho também sejam presentes, a juventude, né? Também seja presente nesse dia 30, construindo dias de lutas de rua também. Bom, mas nesse sentido de concluir, falando um pouco com relação às organizações de esquerda, né, as entidades e partidos, eu acho que é nesse momento que está sendo colocado à prova, e acho que o elemento do antipartidarismo que foi tão pautado nesse contexto, né, ele vai ser superado também dependendo dos posicionamentos que as organizações de esquerda vão ter, né? De conseguir se livrar dos velhos vícios, né? Como inclusive o sectarismo. E sem dúvida é fundamental que as organizações elas estejam à altura desse momento histórico que a gente está vivendo. Dessa vez a gente foi pego meio de surpresa, apesar de que a gente sempre estava falando sobre como que na Copa a coisa ia estourar, a gente acabou sendo pego de surpresa. Mas certamente foi um ensaio do que vai vir aí por aí em 2014. Né? É o ano de Copa e também o ano de eleições. E a juventude, os trabalhadores e o povo estão mostrando que não estão dispostos a parar. Né? A gente tem ainda no Rio de Janeiro, está ali bombando o papo ali. Né? E tenho certeza que outros junhos aí vão continuar surgindo. Acho que é isso. Acho que tem outros elementos que eu queria colocar depois da mídia, da repressão, mas que acho que pode rolar discussão e aí depois fechar no campo. Eu, na verdade, eu tinha me organizado para fazer uma intervenção de uns 40 minutos, na verdade, porque eu acabei de escrever um artigo longo, quase 30 páginas, sobre uma análise mais de fundo, pegando um elemento mais de fundo dessa questão. E quando o Renato me falou que era só 25, eu tive que ficar dando as cortadas naquilo que eu tinha me organizado, portanto,
Com certeza não vai dar para falar tudo. Bom, o primeiro elemento que eu acho que nós temos que nos ater com relação às manifestações de junho aqui no Brasil é que essas manifestações, elas fazem parte de um contexto de luta global de massas que está acontecendo em todas as regiões do mundo em função da crise sistêmica do capitalismo. O capitalismo, a crise vem há mais de 6 anos castigando severamente o sistema capitalista e esse sistema até agora não encontrou nenhuma ferramenta que pudesse tirar nenhum dos países centrais da crise. Pelo contrário, a crise se aprofunda e a crise se agrava. E quanto mais a crise se agrava, mais ela abre fissuras na hegemonia do sistema capitalista. E é exatamente nessas fissuras que as massas aproveitam este processo para fazer a sua intervenção, principalmente em função de que, em função da crise, o Estado e todo o aparato do poder econômico, eles buscam colocar todo o ônus da crise na conta dos trabalhadores. E isso vai fazendo com que os trabalhadores reajam, uma vez que esta crise ela é uma crise global, ela atinge todos os países que estão ligados à economia líder, não tem ninguém blindado diante dessa crise, e que, portanto, ela, ao abrir fissuras, ela faz com que o sistema imperialista não consiga administrar mais da mesma forma que administrava no período anterior. Se nós imaginarmos o que aconteceu na Tunísia, o que aconteceu no Egito, o que aconteceu no Iêmen, o que vinha acontecendo em várias partes do mundo, por exemplo, aquelas 3 velhas ditaduras, elas só caíram em função que a crise trincou o sistema de hegemonia. Porque se não tivesse sido assim, aquilo teria sido um banho de sangue e não se teria tido mudança praticamente nenhuma. Ou seja, esta crise, só para fazer um parênteses, para nós colocar uma questão no Brasil, ela é uma crise muito diferente das crises cíclicas que nós estamos acostumados a presenciar. As crises cíclicas, elas acontecem num tempo, geralmente, de 5, 6 anos, no capitalismo, e já são companheiras de viagem do capitalismo desde os seus primórdios. No entanto, esta crise é inteiramente diferente. Esta é uma crise sistêmica. É uma crise sistêmica que ela acontece de períodos muito longos. Nós tivemos só 2 grandes crises sistêmicas no capitalismo. A primeira, ela vai de 1873 a 1896. Portanto, foram 23 anos de crise e o resultado deste processo foi a passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. A segunda grande crise sistêmica, ela vai de 29 até 1945, e o resultado disso é que nós temos a Segunda Guerra Mundial, a emergência do sistema socialista e, na parte capitalista do mundo, o estado do bem-estar social, a conquista dos trabalhadores do estado do bem-estar social, em função de que as burguesias dos países aqui do Ocidente, a grande parte delas estava aliada ao nazismo, elas saíram muito fracas desse processo e que, portanto, abriram espaço para que os trabalhadores que tiveram um papel importante na resistência ao nazismo e ao fascismo pudessem conseguir um conjunto de conquistas. Esta crise sistêmica de 2008 tem a mesma característica das crises da primeira e da segunda grande crise sistêmica. E por que ela é diferente? Porque ela é mais profunda, ela é mais devastadora e muito mais longa. E por que é assim? Porque ela representa o esgotamento de um longo ciclo do sistema capitalista. Ou seja, quando a gestão do capitalismo já não dá mais para ser feita com os mesmos mecanismos que eram feitas no período anterior. E por que esta crise vai demorar muito mais? Porque, enquanto ela não for resolvida, ela vai continuar castigando o sistema.
Vocês devem ter lido logo depois do primeiro, segundo ano, quando os governos injetaram trilhões de dólares nas economias, que estava tudo se recuperando, que as coisas estavam se recuperando, e o que nós estamos vendo é que está se agravando cada vez mais a crise, e ela se agravará mais ainda. Portanto, esta crise abre essas fissuras para as massas intervirem, e, portanto, as manifestações de massa aqui no Brasil, elas se inscrevem neste processo. E se inscrevem neste processo de uma maneira muito peculiar. Porque o que acontecia aqui no Brasil? Acontecia aqui no Brasil era que aqui parecia que nós estávamos no país do conto de fadas. Era milhões de pessoas emergindo para a classe média, eram 21 milhões de empregos, era o Bolsa Família aliviando a miséria para 40 milhões de pessoas nos setores mais pobres da população, o Brasil galgando os degraus do primeiro mundo, já fazia parte dos BRICS, tinha um enorme respeito internacional. Tudo isso era vendido para a população, quando, na verdade, o país real era outro inteiramente diferente. Primeiro, desses 21 milhões de empregos, se nós observarmos, nós vamos ver que 94,8% desses empregos são empregos criados onde as pessoas ganham até 1,5 salário mínimo. Portanto, são empregos miseráveis do ponto de vista, das necessidades de uma família. Ou seja, daquilo que o governo mais apresentava como uma grande conquista, se você avaliar, não é da mesma forma como a propaganda do governo mostrava. Enquanto isso também, o que nós podemos observar por exemplo, a mobilidade urbana e o trânsito caótico, onde as pessoas demoram 4 horas para ir e vir do trabalho, em ônibus e metrô superlotado, que é praticamente uma caminhada dantesca, você ir para o trabalho e voltar do trabalho diariamente em São Paulo. Que nós podemos ver do ponto de vista concreto também é uma saúde indecente, onde as pessoas ficam vários dias nas filas do posto de saúde, os doentes nas macas, no chão dos hospitais. É uma deficiência enorme de moradia, com mais de 8 milhões de pessoas com déficit urbano, mais de 25 milhões morando na favela. Você me desculpe dar muito número, eu sou professor de economia, então eu sou obrigado, eu trabalho muito com isso, porque tem muita coisa decorada. 25 milhões de pessoas vivendo em favelas e habitações precárias, e ao mesmo tempo, se nós observarmos também, a população brasileira já vinha dando sinais, e sinais fortes, no sentido de que estava insatisfeita com esta maneira, com este modelo econômico, esse modelo de gestão que vinha sendo estruturado no Brasil há muito tempo, e particularmente nos anos do governo do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, este é um processo que nós podemos dizer que essas insatisfações, se nós observarmos, primeiro, o movimento sindical. Se nós observarmos 2010, 2011 e 2012, nós vamos ver que há praticamente um aumento extraordinário do movimento grevista no Brasil. Em 2010, por exemplo, você tem 446 greves. Em 2011, 554 greves. Em 2012, você duplica, já tem 879 greves com mais de 87 mil horas paradas. E dessas 800 e poucas greves, mais de 300 no setor industrial. Portanto, já vinha dando certos sinais de que havia uma insatisfação generalizada. Se nós observarmos também, há todo um processo de luta do movimento comunitário, no sentido das ocupações, no sentido de ocupar terrenos vazios, de ocupar prédios abandonados, e a expressão maior disso é o Pinheirinho, onde o governo desalojou o pessoal à bala, e que teve uma enorme repercussão de solidariedade
junta as pessoas, e além disso também você tem o cansaço da população pobre dos bairros, com a violência policial e dos marginais cotidiana, com a morte de jovens pretos, pardos e pobres cotidianamente nas favelas. Esse era o Brasil real. Então essa insatisfação prene de indignação, em algum momento ela ia ter que estourar. Em algum momento ela ia ter que se manifestar. E é isso que vai acontecer em 2013, agora em junho. E ela vai acontecer a partir de um processo no qual o partido que vai dirigir o país a partir de 2003, que é o Partido dos Trabalhadores, é um partido que nasceu das lutas sociais. É um partido que no início da retomada da luta social na década de 70, com aquela primeira greve da Scania, é um partido que tem um papel determinante na queda da ditadura, na emergência das greves, nas lutas anticapitalistas daquele período. E este partido cumpre um papel muito importante naquele período. No entanto, a partir de um determinado período, esse partido e todas as instituições que ele cria, CUT e um monte de outras organizações sociais que nascem do bojo dessa luta, elas vão, aos poucos, se transformando em organizações da ordem. Aos poucos, elas vão se amoldando à institucionalidade. Aos poucos, elas vão trocando as ruas pelos gabinetes. Aos poucos, elas vão trocando a militância pela burocracia. Então, tudo isso fez com que, à medida em que o PT vai se estruturando nos gabinetes municipais, depois nos estaduais, até a síntese da presidência da República, se você avaliar isso aí, você vai ver que há um enorme processo de despolitização da sociedade, estruturada a partir dessas instituições que agora já não tem mais o programa que tinha antes, já não tem mais a mobilização que tinha antes, já não tem mais a capacidade de interferir na luta social como tinha antes. E pelo contrário, a maior parte dos seus dirigentes, eles são cooptados pelo governo, vão se acomodar nas burocracias governamentais e vão se transformar em bombeiros da luta de classe. Esta é o caldo de cultura no qual faz com que essas manifestações de junho encontrem toda uma geração inteiramente despolitizada no sentido da velha tradição da esquerda. Ou seja, essa geração que foi para as ruas, ela não pode ter a mesma capacidade e as mesmas palavras de ordem que tem a esquerda clássica. Essa geração, ela não aprendeu na escola das lutas de classe. Essa geração, ela não teve a experiência que tiveram, que a esquerda teve ao longo desse processo. Portanto, não podia se esperar dessa geração um comportamento semelhante ao comportamento da esquerda, que já tem uma maneira de agir, uma palavra de ordem, um jeito... Os movimentos espontâneos, eles não só não têm dono, como eles também não rezam por nenhuma cartilha. Eles expressam uma indignação generalizada da sociedade, eles expressam uma indignação generalizada contra o status quo, e eles criam os seus próprios métodos, criam a sua própria maneira de agir, criam a sua própria linguagem e a sua própria maneira de atuar no movimento social. É evidente que neste processo que nós vivemos aqui em junho, teve também uma ação muito organizada da burguesia e dos seus representantes nos meios de comunicação. Eles procuraram, a todo custo, num primeiro momento, eram baderneiros, vândalos, etc. e tal. À medida que o movimento ganha um caráter de massa, eles buscam tentar manipular o movimento através dos seus escribas, estimulando a massa a gritar sem partido, a massa a gritar sem bandeiras, a massa a pôr no rosto o verde e amarelo, se pintar com a bandeira brasileira, e isso, de certa forma, não é para espantar ninguém. Aquela massa que estava na rua expressava a consciência possível
daquele momento histórico que ela estava vivendo. Não pode se exigir daquele pessoal mais do que aquilo, do que aquilo que ele expressou nas ruas. Qual é a consciência possível dessa maçona aqui? Ela lembra do Fora Collor, onde as pessoas pintaram a cara de verde e amarelo. Ela não tem a consciência de sair com a bandeira vermelha. Agora, isso não quer dizer que esse pessoal que saiu todos sejam fascistas ou sejam uns caras reacionários. Pelo contrário, eu acho que aí é que está o elemento central. Quando a burguesia intervém de forte, vocês lembram de uma coisa que é muito, muito significativa disso aí? É a Fiesp vestindo o seu prédio de verde e amarelo, enquanto a massa está passando ali na frente, ela dizendo, olha, essa luta não é só a luta da esquerda, essa luta é a luta de todos nós, inclusive da burguesia que está aqui de verde e amarelo. Quem pensa que a direita não sabe fazer política, quem pensa que a direita faz política só na truculência, está muito enganado. A direita sabe fazer política muito bem, e é para isso que ela tem todo o aparato ideológico para tocar o barco. Quantos minutos ainda tem? Porque eu estou falando agora rápido. 4. Eu estou falando rápido pra caramba, porque eu tinha tanta coisa. Bom, então, feita essa primeira análise, no nosso entendimento do PCB, nós estamos vivendo o final de um ciclo que se inicia em 1978 com as greves do ABC, e o fim desse ciclo e o início de um novo ciclo que se inaugura com as lutas de junho. Este ciclo, que acaba agora, ele faz com que as massas comecem a completar a sua experiência com o governo do PT, a sua experiência com as organizações do PT, a sua experiência com toda a forma PT de agir no movimento social e no governo. E agora abre-se um espaço do imponderável para esse ciclo que se abre a partir de agora. E o ciclo que se abre a partir de agora, ele tem uma característica muito importante. Ele está aberto para disputa política. Ele está aberto para disputa política e ele vai continuar. Ele vai continuar porque o movimento social, quando ele se inicia e com a força que ele se iniciou aqui no Brasil, ele tem 3 possibilidades. A primeira é ser derrotado. A segunda é ser cooptado. E a terceira é ser vitorioso. Se nós olharmos a história, todo o ciclo de movimento que se abriu, ele passou por uma dessas 3 possibilidades. Na década de 60, todo o movimento das reformas de base, ele foi derrotado com o golpe militar de 64. O ciclo que se abriu em 1978, ele é cooptado a partir da segunda metade a partir dos anos 90 até esse momento que nós estamos vivendo. E que, portanto, esse ciclo que se abriu aqui, ele é um ciclo que vai ter continuidade, é um ciclo que vai se apresentar, eu tenho a impressão, com muito mais qualidade, num segundo ciclo que eu acho que nós vamos ter. Por quê? Porque, primeiro, a direita não tem condição de resolver os problemas concretos que essa massa está colocando, porque ela é a principal responsável por todos esses problemas. Segundo, se não tem condição de resolver, em algum momento esse pessoal vai fazer a avaliação e dizer, bom, tudo aquilo que a gente colocou na rua não adiantou nada e agora vamos ter que ir para o pau de novo. Então nós vamos ter um segundo ciclo de luta social, que eu acho que vai ser com muito mais qualidade, com muito mais radicalidade e com a possibilidade de uma intervenção das forças de esquerda no sentido de contribuir para que esse ciclo se dê com maior politização, para que esse ciclo se dê com um sentido de buscar as transformações sociais no país. E o elemento que está faltando para completar esse processo é a entrada em cena da classe operária, ou seja, até agora a classe operária não entrou em cena enquanto classe. Eu até discordo um pouco do que ela falou aqui, a camarada falou aqui, com relação ao 11 de junho. Eu tive no 11 de junho, eu acho que aquilo ali foi uma tentativa dessas organizações que já foram ultrapassadas historicamente, de
tentar mostrar para esse grande movimento, para a insatisfação generalizada, que eles também estão desse lado, mas eles não têm condição de transitar no sentido de resolver essas questões que foram colocadas pelas manifestações. Eles teriam que romper com a própria lógica da cooptação e com a própria lógica da política do governo. E elas não vão romper. Até mesmo a Conlutas, isso aí eu tenho uma crítica. Por que a Conluta não parou o metrô de São Paulo? Como se explica isso aí? Não tem explicação. Então, nós estamos diante de problemas que são inteiramente novos, e esse imponderável que eu acho que é o legal para a gente discutir a partir daqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aleluia. Eu quero agradecer o convite feito pelo DCE para participar dessa atividade. A minha tarefa foi bem facilitada pelos dois expositores que falaram antes de mim. Eu quero fazer algumas pontuações apenas. E aí, eu acho que a resposta que nós temos que dar para uma pergunta que é central é a seguinte: afinal de contas, o que é que está acontecendo com o Brasil? Essa é a pergunta. O que está acontecendo? Por que de repente 20 centavos produziram tudo isso? Para responder essa pergunta, eu como ser pré-histórico que sou, dinossaurico que sou, recolho aos velhos mestres da esquerda, para buscar neles alguma fonte de inspiração e de resposta. E uma resposta que me vem é dada por Rosa Luxemburgo, revolucionária alemã polonesa, militou no início do século XX, e ela tem um texto que eu acho absolutamente fantástico, iluminador, revelador, didático, que é a relação entre um texto que chama Sindicatos, Partidos e Greves de Massa. Nesse texto, a Rosa Luxemburgo faz uma pergunta bastante simples e, ao mesmo tempo, extremamente complicada, complexa. Ela pega dois exemplos. Um exemplo histórico que ela pegou foi uma greve que começou em Batumi, na Geórgia. Para vocês entenderem do que ela está falando, Batumi, sem querer ofender ninguém aqui, sem querer fazer nenhum juízo de valor, Batumi seria como o interior do Paraguai. Uma coisa assim. Uma localidade no interior do Paraguai. Começou uma greve espontânea em 1902. Começou uma greve espontânea. Essa greve ganhou o apoio da comunidade de Batumi, evoluiu. Batumi fica no Cáucaso. Em menos de um ano, todo o Cáucaso estava parado em greve, em adesão aos trabalhadores de Batumi, e depois em defesa de suas próprias reivindicações. Em um ano, a greve geral chegou até Baku, aí já é um importante centro, capital do Azerbaijão, e esse movimento grevista foi explodir em 1904, em São Petersburgo, dando origem ao Soviet, ao Conselho de Operários de São Petersburgo, que foi a principal base da Revolução de 1905, que depois gerou 1917. A Rosa analisa esse processo, quer dizer, uma greve espontânea, começada lá no Paraguai, de repente, virou o acontecimento marcante do século XX. Aí ela fala, tá bom, aconteceu isso em Batumi, agora vamos ver o que está acontecendo na Alemanha. Poderoso centro operário, industrial, categorias extremamente bem organizadas, centrais sindicais, social-democracia, que na época era o Partido da Revolução, extremamente organizado, etc. e tal. As greves na Alemanha não atraíram a solidariedade nem da mãe dos grevistas. Então ela fala, mas peraí, o que aconteceu? Por que em Batumi uma greve acaba gerando um movimento que produz, numa interpretação ampla, a Revolução de 1917, enquanto que o movimento operário extremamente organizado na Alemanha não é capaz de produzir efeito quase nenhum? Por quê? O
que há em Batuba? Será que é água que os caras beberam? Alguma coisa no ar que eles respiram? Que é isso? E ela chega a uma conclusão que é fantástica. A questão está na conjuntura. Não está na vontade de nenhum partido, não está na vontade de nenhum sindicato, não está na vontade de nenhum dirigente. A questão é colocada por um problema central, um conjunto de forças que atuam no movimento, que é dado pela conjuntura. Transportando essa interpretação para o Brasil, e aí eu peço licença para a Rosa Luxemburgo e torço para que ela não revire no túmulo. Transportando para o Brasil, a pergunta que eu faço é a seguinte: em 1995, nesse país, uma das categorias de trabalhadores mais organizadas e que ocupam um lugar central na economia brasileira, que são os trabalhadores do petróleo, eles fizeram uma greve de 32 dias. Uma greve heróica. Eles enfrentaram Deus e o mundo para fazer essa greve. Não recuaram em nenhum momento. E o presidente do Brasil naquela época, Fernando Henrique Thatcher Cardoso, quebrou a greve. Ele conseguiu quebrar a greve. Assim como a Margaret Thatcher tinha conseguido quebrar a greve dos trabalhadores mineiros na Grã-Bretanha. Ele quebrou a greve dos petroleiros no Brasil. A pergunta é: por que é que no Brasil os trabalhadores petroleiros fizeram uma greve de 32 dias em 95 e não conseguiram atrair a solidariedade da população, e agora o MPL convoca uma manifestação que começa no MBoi Mirim com 2 mil manifestantes, e em menos de 2 semanas esses 2 mil viram 2 milhões. Por quê? Por que todas essas greves citadas por eles dois anteriormente aconteceram em 2010, 2011, 2012, centenas de greves? Eles deu todos os números aí, 900 greves em 2012. Por que elas não conseguiram atrair esse conjunto de mobilizações? E o pessoal do MPL, levantando a bandeira de 20 centavos, levou 2 milhões para a rua. Por quê? A resposta está na conjuntura. Eu acho que o Brasil chegou a um ponto de basta, um ponto em que a população já não suporta mais. Não suporta mais a humilhação e o desespero que é ficar na fila do SUS. Não suporta mais o desespero que é trafegar em São Paulo. Não suporta mais o racismo da polícia que age na periferia, as matanças diárias, a indignação, a humilhação que os trabalhadores são submetidos. Nós chegamos num ponto de basta. E esse ponto de basta, ele não é dado só, como se fosse só entre aspas, ele não é dado só pelas mobilizações. O que está acontecendo em relação à FIFA é algo muito importante na história brasileira. É um negócio que eu fico impressionado. Olha, eu não sei se alguém aqui, bom, ele certamente sim, você também, mas fora nós três aqui, eu não sei se alguém aqui, não, vocês talvez, estava vivo em 1970, sabia. Em 1970, nesse país, tinha a pior ditadura, a pior fase da ditadura militar, era o Médici. Nunca se torturou tanto, nunca se matou tanto, nunca se desapareceu com tanta gente, nunca. Era o auge da ditadura, a fase mais lascada da ditadura. A burguesia montou o grande circo da Copa do Mundo lá no México, e você via o Brasil inteiro cantando 90 milhões em ação, pra frente Brasil. Então, o grande circo do futebol, ele conseguiu nada mais, nada menos do que criar um clima de euforia na pior fase da ditadura militar, na fase mais sangrenta. Olha o que está acontecendo agora. É o oposto. Os caras montaram um circo e o circo pegou fogo. Agora os brasileiros estão gritando assim: nós queremos escola com padrão FIFA. Nós queremos educação com padrão FIFA. FIFA virou sinônimo de imperialismo. Isso é extremamente importante na história da mentalidade desse país. Se tem uma coisa que mostra a mudança da mentalidade produzida pela conjuntura, de uma maneira clara e insofismável, é isso. Eu fiquei completamente atônito quando eu fui para as manifestações e eu vi as pessoas gritando: professor tem que ganhar salário do Neymar. Quer dizer, é um negócio assim. Imagina, o Pelé teve que calar a boca, ele teve que se desculpar por aquela frase imbecil que ele foi falar no vídeo, dizendo que os brasileiros tinham que apoiar
a seleção na Copa das Confederações e parar de fazer manifestação. Ele teve que se desculpar. Pelé teve que se desculpar. É um negócio extraordinário nesse país. E mais, um outro detalhe que, para mim, é marcante dessa conjuntura. No ano 2000, eu participei da manifestação contra a álcool, na Avenida Paulista. Olha, a repressão foi brutal. Mas uma repressão assim, eu me lembro que foram 120 parar no hospital, com nariz quebrado, com a testa arrebentada, com o olho sangrando. Foi um negócio assim. E a repressão da polícia em 2000 conseguiu o objetivo dela, que é impedir novas manifestações. Eles conseguiram. Todo mundo ficou amedrontado. Dessa vez, eles foram tentar a mesma receita. E deu o contrário. Quanto mais a polícia reprime, mais gente vai se manifestar. Isso é do caralho. O que quer dizer isso? A população perdeu o medo. A população perdeu o medo. E aí eu recorro a um outro velho mestre para explicar o que está acontecendo. Eu não estou citando por pedantismo, nem para dizer que eu li. É porque são nossos mestres, eu estou citando nossos mestres. Lenin. O Lenin, quando ele vai caracterizar as conjunturas, ele caracteriza uma conjuntura em particular, que é aquela em que a classe dominante já não consegue mais governar como antes, na base da porrada, da repressão, da ameaça, da polícia, etc. Ela já não consegue mais governar como antes, ao passo que os trabalhadores já não suportam mais viver como antes. É o que está acontecendo no Brasil. Nem eles conseguem mais governar com base na repressão, nem os trabalhadores aceitam continuar como sempre viveram. Essa caracterização para o Lenin é uma caracterização de uma conjuntura pré-revolucionária. Atenção, quando eu falo pré-revolucionária, não quer dizer que eu estou marcando data para a revolução acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer amanhã a revolução, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. Isso é uma característica da conjuntura, que pode desembocar numa situação absolutamente desagradável e que ninguém quer, como aconteceu na Argentina, por exemplo, em que em 2000 a população botou para fora a chutes da Casa Rosada 3 presidentes, um atrás do outro, a população cantando que se vayan todos, a merda, expulsava os congressistas, parlamentar, presidente, tudo para lata do lixo, 3, um atrás do outro. E quem acabou se elegendo? Um representante do peronismo tradicional, que foi o Néstor Kirchner. Pode acontecer algo assim no Brasil? Perfeitamente. Pode. Pode acontecer pior. Pode acontecer a maior merda nesse país. Então, quando eu digo conjuntura pré-revolucionária, eu não estou querendo dizer aqui que, bom, amanhã vai ser o Soviet de São Paulo proclamando a Internacional Comunista no Palácio dos Bandeirantes. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a característica da conjuntura é essa, e que ninguém controla. E o ponto é esse, ninguém controla. Não foi o MPL que produziu 2 milhões na rua. Assim como, pelo amor de Deus, gente, ainda bem que ninguém falou isso aqui, porque é uma coisa que eu fico nervoso quando eu ouço. Não foi o Facebook que produziu o movimento de massas no Brasil. Também não foi o Facebook que produziu a Primavera Árabe. O que produziu a Primavera Árabe foi a fome e a miséria. Os países árabes são importadores de cereais, a maioria dos alimentos que eles comem. O preço dos alimentos subiu extraordinariamente a partir de 2008, em particular porque agora o imperialismo está usando comida para produzir combustível, não para alimentar o ser humano, para produzir combustível. Não por acaso, o índice de fome no mundo, o índice da ONU, chegou à cifra de 1 bilhão de seres humanos. 1 bilhão de seres humanos passam fome, 1 em cada 7 seres humanos passa fome. E a comida, que tem que disputar agora com o combustível, subiu a preços extraordinários. Isso daí aumentou e muito a penúria, a miséria e a fome em todos os países árabes, e foi isso que produziu a Primavera Árabe, a fome. Claro, Facebook, redes sociais, internet ajudam no sentido de divulgar discussões e marcar pontos de encontro e vamos que vamos, e etc e tal. Mas, pelo amor de Deus, atribuir às redes sociais, à internet, o mérito de ter produzido essas manifestações, realmente, francamente, é algo que
bom, diz muito sobre a qualidade mental de quem acha que isso aconteceu. Então, na minha opinião, nós estamos vivendo um processo, como foi dito aqui, ele está em aberto. Eu não acho, como eu não sei se eu entendi bem o que você quer dizer, mas eu não acho que os trabalhadores brasileiros já completaram a sua experiência nem com o PT nem com a CUT. Eu acho que o PT e a CUT ainda vão ter um papel a jogar nesse processo, acho. Eu lamento que não tenha ninguém do PT aqui para debater, porque eu acho que, por exemplo, vamos dar um exemplo muito prático do que eu estou falando. Quando começar a acontecer ocupações de fábrica e movimentos reivindicatórios mais radicalizados no ABC, por exemplo, que vão acontecer, a quem os trabalhadores metalúrgicos vão recorrer no ABC? Na minha opinião, eles vão recorrer ao sindicato dos metalúrgicos, que é da CUT. Na minha opinião, você tem frações inteiras dentro do PT que, claro, eu compartilho aqui da crítica feita ao PT, etc. Não estou aqui defendendo o PT. O que eu estou dizendo é que dentro do próprio PT você tem setores dentro do próprio PT que são setores combativos e que estão com vergonha do que está acontecendo. E que estão já expressando dentro do PT críticas àquilo que está acontecendo, e isso vai ser central na próxima. Nós já começamos a ver isso, por exemplo, dentro do Congresso brasileiro, o debate que houve, a quase ruptura que houve entre o Vacareza e a Dilma. Quer dizer, eu acho que existe toda uma situação aí de tensões internas ao PT e tensões internas à CUT que vão tender a explodir. E eu digo que setores inteiros do PT e da CUT ainda terão um papel a cumprir. Quer dizer, eu não acho que é o caso, e nem eu digo que vocês falaram, os dois falaram isso, ninguém aqui disse isso, mas não é o caso de jogar o PT e a CUT na lata de lixo como se já tivesse passado o período histórico deles. Eu acho que não. Eu acho que a coisa ainda vai ser... vai passar por esse momento. E por que vai passar por esse momento? Nós devemos estar atentos a qualquer processo que contribua para unir todas as forças em luta no bom campo. Quer dizer, se por acaso houver um destacamento do PT e da CUT disposto a participar com todo mundo dos movimentos, das greves gerais, a organização das passeatas, etc., que sejam bem-vindos. Vamos fazer tudo junto, porque nós vamos precisar mais do que nunca de unidade. E, significativamente, os trabalhadores, e essa é uma norma histórica, uma regra histórica, os trabalhadores, quando entram em luta e não encontram resposta nas suas organizações atuais, elas vão procurar em velhos, antigos militantes do passado e em siglas do passado o seu ponto de apoio. Não é por acaso que na Argentina, quem tomou o poder depois das manifestações revolucionárias foi um peronista. Por que um peronista? Porque o Kirchner representava Perón, que era aquilo que a classe operária argentina conseguia identificar, mais ou menos como sendo o único dos candidatos que, de alguma forma, respondia às esperanças dela, a classe trabalhadora. E é assim que os trabalhadores fazem. E no Brasil pode acontecer algo perfeitamente definido por esse processo. E, por fim, para encerrar a minha fala, se vocês forem procurar no YouTube, procure no YouTube, digita lá Grândola Vila Morena, que foi a música cantada, a música que virou o hino da Revolução de 1974, a Revolução dos Cravos em Portugal. Se vocês procurarem no YouTube Grândola Vila Morena, digita lá, Grândola Vila Morena, protestos. Vocês vão ver que outro dia em Portugal, em janeiro ou fevereiro, o primeiro-ministro de Portugal ia anunciar um novo plano de austeridade. Um monte de manifestante entrou na sede do parlamento português e quando o ministro ia começar a falar o plano de austeridade, todos se levantaram e começaram a cantar o hino da Revolução Portuguesa de 1974. O primeiro-ministro teve que se calar. Foi uma coisa, assim, absolutamente emocionante. Em Madrid, hoje, quando os trabalhadores fazem uma greve e vão para a rua protestar contra os planos de austeridade, eles recuperam hinos da Revolução de 1936, da luta contra o Franco, em 1936. Portanto, o que eu estou querendo dizer com isso é que essa conjuntura, que sem dúvida alguma é uma conjuntura mundial, e que no Brasil assume os contornos pré-revolucionários, ela tende a recuperar os valores da revolução proletária, socialista, com todos os nomes que vocês queiram dar.
Que formas isso vai assumir, eu não tenho a menor ideia. Não sei se vão se construir novos partidos, não sei se vai ser os partidos que estão aí que vão ser chamados, não sei se o PCB vai conseguir empolgar as multidões e criar uma nova figura que vai... Eu não sei o que vai. Agora, que nós temos uma obrigação, aqueles que querem transformar o mundo, de nos incorporar nesse movimento da convicção revolucionária, isso é mais do que uma obrigação, é um dado da própria conjuntura. Quem não entender isso vai ficar para trás. Muito obrigado. Então, pessoal, a proposta seria, então, após essa exposição inicial, abrir um espaço de 20 inscrições, com um tempo de 3 minutos e tal, e aí eu posso anotar as inscrições. Eu não conheço o nome de todo mundo, mas levanta a mão e fala, e eu vou contando o tempo, né? Aí o primeiro já é o Arley. E ele conta o tempo, vai começando a chutar a gente aqui com cartaz. Tem mais alguém? Ele é discreto, mas firme. Trotskista, né? Então, pode ir, Arley. Então, que eu vou aqui na frente. Eu vou falar super rápido, acho que não vai dar nem os 3 minutos, até porque eu tenho que ir embora trabalhar. Peço desculpa para os companheiros aí, porque eu não vou ficar para ouvir a resposta. Mas é bem interessante essa questão colocada, mas eu tenho algumas concordâncias, algumas discordâncias com a questão que a Isabel falou sobre as vanguardas, né? Porque, como você mesmo colocou, e o Edmilson, que a gente teve um aumento bem significativo da questão das greves, das mobilizações. O próprio MPL vinha num ascenso e uma vanguarda também da esquerda desde 2010, né? 2010 foi um ano de muita mobilização, muito forte. Então, eu acho que isso aí aconteceu também por causa da vanguarda, né? Eu acho que a massa não atropelou a vanguarda. A vanguarda já vinha se preparando há 20 anos, desde da fundação do PT, para que isso acontecesse, para que essa mobilização fosse o que foi em junho, né? E há muito tempo, né, a gente que é companheiro de partido, a gente sabe, a gente vem falando que a crise, em um momento, ela ia bater aqui na porta, né? E bateu e aconteceu. E aí, concordo com o que o Arbex falou, mas eu acho que a CUT e o PT não tem mais papel nessas mobilizações, porque eu falo isso porque eu milito na POSP, a POSP ligado à CUT, né? E a gente que eu digo, os professores, a gente ficou esperando o sindicato chamar uma mobilização, né? Dentro da própria CUT tem a CUT Pode Mais, que é um setor de esquerda, digamos, dentro da CUT, mas nem eles também chamaram uma mobilização, chamaram os professores para a rua, e a gente percebeu que o povo estava na rua pedindo educação padrão FIFA, e o nosso sindicato, justamente para tentar blindar a Dilma e o Haddad, não quis fazer essa mobilização. Então, os professores estavam indo aleatoriamente, cada um pela sua organização, ou se juntava na escola, falava, vamos se encontrar aqui tal hora e vamos para a mobilização. Então, eu acho que nesse momento seria um momento não só do fim da CUT, mas o fim desse modelo que a gente vê de sindicalismo, né? Porque o sindicalismo ele está viciado, ele está de uma maneira que é insustentável para si próprio. O sindicalismo precisa de novos dirigentes, de uma direção mais jovem, porque a gente percebe que esse velho sindicalismo está atrelado ao sindicalismo do Getúlio, né? Uma coisa é isso. Obrigado. O Igor. Igor, depois é o Guilherme. Eu queria tentar entender o posicionamento deles. Eles falaram e eu e alguns outros colegas conseguimos perceber uma coisa que não fez
citado aqui. Uma grande ascensão dentro todas essas mobilizações de uma ideologia, uma volta da ideologia neoliberal agindo, e principalmente uma ascensão de grupos, células anarquistas no Brasil todo. Tenho colegas de Minas que falaram que lá o movimento anarquista está muito forte, assim, muito forte. Eles estão muito organizados, eles estão agindo muito, assim, e eles vieram com a ideologia deles, que era desconhecida para a grande maioria dessa juventude, que é tida como despolitizada, mas estava lá na rua, e a ideologia deles meio que casou muito bem com esse movimento de basta, com essa indignação, mais do que as formas dos velhos partidos do Brasil. E aí, quando eu falo velhos partidos políticos, são todos que estão postos até agora. PCB, PSOL, PT, PSTU, PMDB, PSDB, todos, DEM. Ficou todo mundo pego de surpresa. E outro ponto que eu queria colocar, para tentar entender bem, o professor falou sobre análise da conjuntura e setores dentro do PT que estão em desacordo com esse tipo de administração dentro do PT. Desde 2006, isso já ficou uma coisa meio óbvia, quando teve o agrupamento que lançou a mensagem ao partido, pedindo a volta às origens, digamos assim. E essa mensagem conseguiu eleger vários representantes pelo Brasil. A gente tem o Haddad, a gente tem o Tarso Genro e alguns outros. E queria entender, então, diante disso, qual seria o posicionamento do próprio PT em tentar voltar a analisar essas conjunturas e pensar nisso como uma situação de que talvez o problema não seja necessariamente o partido, mas sim a posição dele estar em governo. É um partido que está acostumado a fazer eleição. Foi para o governo, deu de cara no sistema, posto, de anos e anos e anos. Então, uma abordagem mais extremista é a culminar dele de perder totalmente poder. Como lidar com essa coisa do gabinete versus rua? Guilherme? Eu também queria reafirmar que eu não considero que o PT seja o partido que pode, que é capaz hoje de encontrar a solução para a crise que no bloco político agora. Eu concordo com o que falou o Edmilson na fala dele, que é aqui dentro de todo o problema da crise sistêmica que está relacionada ao modo como o capital busca colocar a conta da crise na conta dos trabalhadores do país hoje. Não foi o PT durante todos os anos que esteve no poder quem foi capaz de mobilizar as massas para produzir alguma mudança, dar mais espaço para os trabalhadores na política do país. E o fato é que ele reduziu a capacidade dele de mobilizar dele mesmo, né? E agora a dificuldade de que a esquerda como um todo, eu mesmo sou do PCB também,
não conseguiram durante os anos em que o PT esteve no poder, crescer ao ponto, né? Conseguiram convencer inicialmente uma grande parcela dos trabalhadores que eles eram a alternativa. Agora, nesse momento de crise, eu vejo que há um crescimento do interesse dos trabalhadores também em vir para esses partidos que fazem oposição, como eu. A gente tem militantes que saíram do partido nos anos 80, quando o partido passava por uma crise mesmo. Então voltando agora, operários mesmo, voltando, a gente tem trabalhadores jovens entrando. Então a questão é como que a oposição de esquerda, a esquerda radical mesmo, revolucionária vai poder crescer nos próximos anos. O PT, eu considero que ele não pode mais produzir avanços. Eu não acho que eu não consegui anotar mais inscrições. Alguém quer falar? Mas uma das perguntas, eles respondem, talvez ele tenha mais curiosidade. Não é no sentido também de fazer intervenção, é fazer perguntas mesmo, né? Então eu falo. Uma palavra também. Eu gostei muito de todas as três falas, acho que não houve divergências. Eu queria que tivesse, né? Que acho que seria bem mais legal. Mas acho que é importante também a gente pensar, né? O que pode sinalizar para o próximo período, né? O que foram as jornadas de junho, né? Que foi o que a gente chamou aqui, e o que pode ser para o movimento no próximo período, né? Eu acho que junho também não foi essa loucura mesmo, né? De que era qualquer coisa que estava colocada, não. Era uma bandeira de esquerda que estava colocada no movimento. Agora, não tinha uma direção clara, né? E não era uma direção tradicional, não era mais a CUT que estava ali, não era mais o PT que estava ali dirigindo as lutas, né? E também nem a própria esquerda, não era o PSTU, nem o PCB, nem o PSOL dirigindo ali, né? Era um novo quadro de direção de movimento que de fato não se pontuava como direção, né? E aí nisso, no meio disso, né, a juventude cumpria um papel. Só que é preciso ponderar, né? Será que o próximo período, então, vai ter uma direção clara que vise, por exemplo, uma ruptura? Né? Porque o que aconteceu? O movimento estava avançando, eu estou falando isso por São Paulo, estava avançando e parou, quebrou quando, por exemplo, revogou o aumento, né? E aí as mobilizações de massa, né, não estavam mais tão orientadas, né, que já não estavam há muito tempo mesmo, né, que o ato rachava em três, ia um para Paulista, para Pinheiros e outro decidia fazer virada cultural. Mas o que pode acontecer, né? Os movimentos não estavam visando uma ruptura com o capitalismo, apesar de estarem denunciando elementos do capital, né? Mas a tarefa que está colocada, né, que também para a gente ver, é para a esquerda parar de ficar dormindo e ser tomada de surpresa, né? Isso significa uma organização da esquerda, né? Não só dos partidos de esquerda, mas também dos setores que também propõem uma ruptura. Por exemplo, esse, né? A CUT Pode Mais, né? Que é o setor que também compõe a CUT, né? Que significa o quê? Nós estamos cansados também da velha burocracia e dos instrumentos, né? Falta um minuto para mim. Os instrumentos que deveriam organizar a luta, que são os sindicatos, as entidades que organizam os estudantes e tudo mais, entre outras formas de organização também, irem para as lutas, né? Não adianta mais agora, em prol dessa governabilidade e tudo mais, né? A própria base do PT está rachando. Nem no Congresso mais, como o Arbex colocou, os burocratas do PT não estão mais conseguindo nem fechar com isso, porque está tendo uma tensão de massas muito grande em cima deles para eles tentarem colocar alguma alternativa. E nisso veio essa lorota aí de plebiscito, né? Que isso é por enrolação do movimento, né? Que é para o quê? Toda a pauta que o movimento está colocando é reduzir a mero sim ou não, né? E entre outra lorota, que é do golpe militar e tudo mais, que, por exemplo, gente,
o setor militar está muito bem obrigado com o governo, né? Eles estão conseguindo avançar, colocar todas as políticas dele e ter seus cargos garantidos, ter muita grana garantida também. Mas acho que eu quero concluir, né? Eu acho que eu concordo mesmo. A gente não pode dizer que o cara que está indo com a bandeira do Brasil, o cara que está indo nacional, é de direita. Mas ele é reflexo do que foram esses vários anos de estagnação dos movimentos, né? Eu falo isso porque eu tenho 20 anos de idade. Na minha vida, nunca passei por uma mobilização tão grande como foi no último período, né? E todo mundo retoma sempre falando direta já, Collor e tudo mais, né? Eu não passei por nada disso e estou surpreso e eu vejo mesmo, né? Eu não estou falando que também vai ser vitorioso e tudo mais, mas estou falando que vai vir um período também de lutas muito intensas, em que é preciso aumentar uma organização da esquerda e que é preciso também a gente pensar em como que a gente enraiza as lutas. É por isso que, quando a gente, como EDSR, a gente traz a proposta, né, do que é fazer o encontro dos trabalhadores. É para eles colocarem as pautas dos trabalhadores nas ruas e não deixar mais esse monte de coisa para depois ir para Paulista, não sei o que. Não, é colocar uma pauta do trabalhador na rua, é ele paralisando fábrica, ele paralisando escola e seus locais de trabalho para irem para a rua, ocupar as ruas com uma pauta classista e não simplesmente com uma pauta de esquerda, mas que depois não visa uma ruptura, né? Porque é o trabalhador que vai colocar a realidade dele, né? O trabalhador, morador da periferia, pobre e tudo mais, explorado. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria pensar, não estou vendo nenhuma pergunta e falei demais até. Desculpa. Mas aí não tem mais gente, acho que pode fazer pergunta Vamos lá. Bom, eu acho que em relação a tal surpresa que a gente até colocou, né, que foi um levante que aconteceu subitamente nesse mês de julho, eu acho que talvez não foi tanta surpresa assim, se a gente poder analisar, vindo que na Europa já acontecia já vários levantes da juventude, em Portugal, tanto na Grécia como na Turquia, que já vinha acontecendo vários levantes, e no Brasil a gente tem já tal leitura, que a economia já não é tão bem assim, o capital já crescendo cada vez menos, essa tal economia que estava crescendo, que era promissora, já não era tão promissora assim, e de uma hora de outra a gente ia estar nessa matéria indignados, né, como foi na Europa. Essa foi a visão, enfim, inclusive do grupo que eu milito, que é o Juntos que teve, né, que uma hora isso aconteceu no Brasil, faltava já um estopim. E como aconteceu em Porto Alegre também, a gente percebeu que a juventude indo para as ruas conseguia de fato mesmo quebrar uma pauta no governo, a gente pensou, poxa, por que não? Porque afinal, quem diria, enfim, eu falo como jovem, não me lembro há tanto tempo que a juventude nas ruas e o povo nas ruas conseguia, de certa forma, quebrar uma pauta, enfim, de um aumento de passagem, por exemplo. Era impossível isso acontecer. E de Porto Alegre, inclusive até acho que o governador, o Fortunato, chegou a público falar que não sabia o que fazer. Isso, a população está na rua, eu não sei o que eu faço. E a gente percebeu que em São Paulo também era possível fazer isso e aconteceu. Então a surpresa não foi tão surpresa assim. A gente sabia que era uma construção muito difícil de acontecer, ia demandar várias articulações, mas não era tão difícil, não era tão surpresa assim. Em relação, eu acho que as duas primeiras falas pautaram bem que essa impulsão, que é a grande questão da juventude nas ruas, o que levou em 2 semanas a gente conseguir levar 1 milhão para as ruas, sendo que há muito tempo, de várias organizações já muito bem estabelecidas não conseguiam, e bem pautado pelas primeiras falas, que já não era as sindicais ou os movimentos já de trabalho que já foram burocratizados, que eu consegui fazer isso. E depois na segunda fala, eu vi que eu não fiquei de acordo com a terceira fala, que as redes sociais nesse ponto, acho que a fala Facebook foi até meio pejorativa, as redes sociais, eu acho que sim, foram sim, de certa forma, uma ferramenta assim, muito importante. Em qual sentido? Porque se a juventude, eu posso falar, enfim, que está próxima ao meio ali que eu estou, já não tem muito contato com as sindicais, qual seria esse meio de comunicação para poder levá-los à rua? Já que a mídia que nós temos hoje não ia fazer isso. Mídia alternativa. Então, tanto que depois as manifestações tiveram uma pauta que era a favor da democratização das informações. Inclusive até a Rede Globo lá foi alvo de críticas. Ou seja, foi o reflexo de que as mídias sociais como alternativa, enfim, de informação, foi sim um papel muito importante para poder não saber por que seria esse ato, mas poder chamar que existe sim, enfim, meios para a gente poder conversar com a juventude que há muito tempo já não está muito atuante. Então, acho que foi isso que é o papel importante da rede social. E, enfim, fazer uma visão agora de como
o que pode acontecer, enfim, daqui para frente, né, como a gente vai conseguir retomar esse levante, é também ver o ponto positivo que as periferias também começam a se organizar de novo. Não que nunca estiveram se organizando, mas estão buscando, nessa herança dos levantes de julho, que as periferias querem poder se juntar, e também como aconteceu na Zona Leste, aconteceu na Zona Sul, e querem aproveitar esqueci a palavra, enfim, essa aceleração, enfim, dos movimentos que tiveram em julho para poder levantar as pautas que há muito tempo são, enfim, estão ali, enfim, de pé, acordadas e querem ser atendidas e não são. Então, eu acho que abrir os olhos para as periferias também, o que está acontecendo nos movimentos de periferia, talvez seja importante para a gente também ver como é que vai ser essa progressão no nosso movimento, enfim, de rua. É isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, intervenção? Então a gente pode ir para as considerações finais dos companheiros aqui. Eu faria só uma colocação muito rápida, assim, né, que também sobre essa questão da internet, sabe, na questão das manifestações, eu gostei muito, você falou que os manifestantes não têm medo, né, e sabe que eu sou professora de saudade, eu fiquei pensando nisso, tive até que dar uma saída, vocês não ficam assim, que eu estou aqui na aula, eu fiquei pensando que realmente para mobilizar, eu não sou tão velha assim, viu, Alex? Eu fiquei pensando, não, nos anos 70, eu não estava nem nascendo, mas eu ainda peguei uma era pré-celular, pré-internet, bastante tempo como adulto nessa situação. A gente tinha 1000 meios, né? Tinha o tal, alguém me ligou, secretária eletrônica, tinha uma forma de comunicação. Mas, de fato, a imagem, eu como pessoa da área, assim, o efeito que as imagens têm nos movimentos sociais, isso desde o 19, por todo o 20 e tal, e agora a gente, por exemplo, essa questão do registro da tortura, do caso Herzog, da vinda do fotógrafo, da retratação do fotógrafo, todas as considerações, né? A imagem ela tem um poder muito grande. E eu acho que a imagem, em tempo real, ela tem um poder muito grande. Inclusive de não... de tornar as pessoas... mais justa mesmo, de fazer um registro, né? E realmente tomar nas boas. Quer dizer, o cara que jogou, que deu uma cacetete, é o cara que deu um cacetete, não tinha um molotov, como queriam, digamos, né, dizer. Então, acho que, com certeza, a comunicação acontece de muitas formas. Não foi a internet que fez, e realmente é a conjuntura que faz a coisa acontecer. Mas eu acho que, de alguma forma, as técnicas, seja quais forem, de registro, de comunicação, seja dessa área, faz uma diferença, né? E a gente está dentro desse caldo também da comunicação, né? Não só da conjuntura social e política. Só assim, digamos, cada um, tá? Se a esquerda não falou em algum momento para as pessoas hoje terem ido para a rua e não ter levantado a bandeira de forma geral dos partidos de esquerda, né? O que diferencia a esquerda de 30, 40 anos atrás e a de hoje? Por que as pessoas não se viram espelhadas pelos ideais esquerdistas? Qual que é a diferença dos momentos que explica isso? Ninguém mais quer falar mesmo? Então é isso, gente. Quem quer? Continua a ordem? Vou contar então quando tiver faltando 5 minutos, tá certo? Pode começar. Quanto tempo que é? 10 minutos. Não sei. Pode inverter. Bom, invertendo a ordem, então. Primeiro eu quero esclarecer já logo de cara esse negócio de redes sociais e tal, porque eu acho que eu não me fiz entender. É óbvio que as redes sociais tiveram importância para, eu falei isso, para marcar data de encontro, divulgar imagens, etc. É lógico que elas oferecem um meio de comunicação que foi imprescindível para organizar as manifestações, claro. Seria maluco tentar negar isso. O que eu fiz questão de ressaltar é que houve uma espécie de, na mídia mesmo, uma exaltação das redes sociais, como se elas fossem a grande salvação universal. E isso é uma manobra, porque enquanto você está achando que por meio das redes sociais você está mudando o mundo, você está deixando de ir para a rua. E isso daí é uma clara manobra de tentar manter os movimentos numa ordem domesticada,
devidamente enquadrada, sem vândalos. Porque isso é a grande jogada da mídia. A mídia conseguiu, até agora ela conseguiu. Eu não sei se por quanto tempo mais. A mídia conseguiu criar um estigma segundo a qual todo mundo que desafia a propriedade privada e a ordem constituída, em resumo, todo mundo que atira pedra contra os bancos e pedra na polícia é vândalo. A mídia conseguiu, até agora, fazer isso. Com essa separação que ela faz entre manifestantes civilizados e os vândalos, como se você atirar pedra no banco fosse vandalismo. Bom, eu não conheço vândalo maior do que os próprios bancos. Quer dizer, então, a mídia, ela faz essa exaltação da lei e da ordem, da domesticação dos movimentos. Então, ela disseminou essa mitologia. Diz que as redes sociais são um momento central e vital para fazer política. A política continua sendo feita na rua. Embora, claro, que as redes sociais sejam úteis. Dito isso, eu digo o seguinte, vale na política a lei da natureza. A natureza odeia o vácuo. Ela preenche todos os espaços. Na Argentina, por exemplo, para retomar um exemplo mais perto e mais perto para nós geograficamente, mais próximo também do ponto de vista cultural e etc. Na Argentina, quando se tornou insustentável o governo do Fernando de la Rúa, e a massa foi para a rua e botou o Fernando de la Rúa para fora, e os congressistas para fora, o movimento que se evadiam todos. Também ali houve uma profusão de movimentos de toda a natureza. Você teve os piqueteiros, você teve o movimento sem terra, você teve os movimentos para a esquerda, você teve as abuelas de maio, você teve as madres de maio, você teve os partidos trotskistas, você teve uma profusão de partidos e movimentos. E isso é típico de uma conjuntura pré-revolucionária, porque as pessoas estão putas, elas estão querendo se mobilizar, elas estão indignadas. Elas não têm uma direção clara, elas não têm um partido que parece para elas como um partido que vai liderar esse processo. Bom, elas se agarram ao que elas puderem e elas inventam organizações, partidos, etc. Os movimentos anarquistas, nesse primeiro momento de eclosão desordenada das manifestações, eles são muito bem-vindos nesse sentido, no sentido de que eles expressam as palavras de ordem, eles expressam as indignações, e falam como se tudo pudesse ser organizado sem o partido. Nesse primeiro momento de vácuo de direções, é normal que isso aconteça. Agora, não vai se manter muito tempo. Eu não conheço. Pode ser que eu seja dinossauro, ultrapassado, etc. Eu não conheço uma outra forma de organizar que não seja a forma partidária para tomar o poder. Eu não conheço. Quer dizer, claro, você tem a forma do Soviet, os conselhos de bairro, etc. e tal, como existiu na Revolução Russa. Mas na hora que você vai tomar o poder, tem que organizar a população. Tem que organizar a população com armas, porque a burguesia não vai sorrir para você entregar o poder. Vai ter, nós já estamos assistindo a ação das milícias armadas nas manifestações. Quem tá matando gente, espancando e fazendo o papel que a polícia não pode fazer, porque a polícia foi desmoralizada, são as milícias armadas pela burguesia, as milícias de direita. Logo as manifestações populares vão ter que se colocar a questão, como é que nós vamos nos defender contra essas milícias de assassinos? Quem é que vai fazer isso? E aí você tem que ter uma organização para fazer isso. Eu não conheço outra organização que não seja organização partidária. Então eu acho que mais cedo ou mais tarde essa questão vai se colocar. Eu não acho que a esquerda foi ultrapassada. Atenção, em 1968 na França, as primeiras mobilizações começaram com 2.000 pessoas. 2.000. Os estudantes da Universidade de Nantes, que era lá o Daniel Cohn-Bendit, que falava imaginação no poder, seja realista, exige o impossível. Anarquistas. Começou assim. Só que o movimento foi não crescendo, porque a situação era pré-revolucionária. Logo, os operários da Renault entraram em ação, fizeram uma greve geral, e aí entraram os partidos. E aí a classe operária entrou em ação. E aí, claro, os partidos... Eu não vou aqui abrir agora a discussão sobre o balanço do que foi o Partido Comunista Francês. Se a gente abrir agora essa discussão, mais ou menos 3 da manhã nós podemos... sendo otimista. Então é claro que os partidos tradicionais da classe operária traíram a Revolução dos Trabalhadores Franceses. Mas o que eu quero dizer é que é normal que nesse vácuo que se abre, em que não existam direções claras estabelecidas, surja todo tipo de organização, como houve em maio de 68, como é sempre assim.
na Argentina, etc. e tal. O perigo que nós corremos é não conseguir criar uma direção que consiga galvanizar esse movimento para um processo positivo de transformação social. Porque a mídia, não vamos esquecer, 2014 eleições, a mídia é o principal partido da burguesia brasileira, na minha opinião. Ela vai gerar um candidato para 2014, ela vai fazer isso, até porque ela não tem alternativa, ela vai ser obrigada a fazer isso. E um candidato que ela vai apresentar como um candidato de consenso nacional. A mídia vai fazer isso. E aí, o que a esquerda vai fazer? Nesse ponto, eu só vou fazer uma provocação, que eu não vou responder, porque também é outra provocação, que para responder a gente precisa ficar aqui, na verdade, não é nem até 3 da manhã, fazer um seminário. Mas, para responder essa questão de um candidato que represente a aspiração nacional dos trabalhadores, que eu acho que a esquerda hoje não tem condição nem sequer de pensar nisso hoje, nas condições que estão dadas hoje. Tem um cara hoje que eu acho que se ele convocar os trabalhadores para discutir a situação nacional, ele enche o estádio da Vila Euclides. Esse cara chama Luiz Inácio Lula da Silva. Também concordo. Atenção, eu não estou falando bem do Lula, eu não estou amando o Lula, eu estou dizendo que ele faz isso. E aí, a discussão que eu quero colocar é a diferenciação, e aí eu só quero lançar a provocação mesmo, porque eu acho que nós não temos condição de discutir isso agora, podemos até abrir um outro debate sobre isso. Mas há uma diferença entre lulismo e petismo. O apelo do Lula vai muito além do apelo do PT. Assim como o apelo do Perón vai muito além do Partido Peronista, assim como até hoje se fala em Getúlio Vargas como o grande estadista nacional, e quando a gente fala em Getúlio Vargas, tende a esquecer tudo que ele fez na época da ditadura fascista, o PIDE, as torturas, o Felinto Miller, os acordos com Hitler, a deportação da Olga Benário. A gente tende a esquecer tudo isso e preservar a imagem do mito estadista. Eu não estou querendo aqui comparar Lula com Getúlio Vargas. Não estou dizendo que ele atingiu a mesma dimensão mitológica. Não é isso que eu estou falando. Mas estou dizendo que o lulismo hoje tem um apelo extremamente forte entre a população, e eu tenho certeza que ele vai, se for necessário, a burguesia vai convocar o Lula para ser alternativa. Não é por acaso que o Lula ficou quieto esse tempo todo, e quando ele lançou uma análise da conjuntura, ele lançou via New York Times, como que dizendo assim, olha, eu estou aqui, eu sou o interlocutor do capital financeiro internacional, eu sou capaz de lançar uma alternativa de poder para o Brasil, e eu estou fazendo isso via o principal porta-voz da burguesia mundial, que é o New York Times. Então, atenção, provocação, claro, nós não vamos discutir isso aqui, não vamos resolver isso aqui, mas para entender direito para onde vai a conjuntura em 2014, Lula e PT são coisas distintas, e a gente teria que debruçar um pouco mais cuidadosamente sobre isso. E resto, eu quero agradecer de novo a oportunidade. Sou eu, né? Bom, primeiro, sobre essa questão da vanguarda e dos movimentos. Eu concordo inteiramente com o que o Abex falou, que até agora não se inventou nenhuma forma de expressar e generalizar as insatisfações das massas, não se inventou nenhuma forma que não fosse o partido. Os movimentos sociais, eles são fundamentais. Sem eles, não existe nenhuma transformação. Mas nós não podemos esquecer que a mitologia dos movimentos sociais, enquanto coisa autônoma que vai gerar a transformação, é uma coisa extremamente pós-moderna, inventado pelo pós-modernismo, que quer fragmentar a luta social, quer fragmentar a luta de classe. Os movimentos sociais têm limites. Um sindicato, ele representa os interesses dos seus associados. O sindicato não vai chamar a revolução, que vai ficar ridículo junto aos seus associados. Uma entidade estudantil representa os estudantes que nela votaram para defender as suas reivindicações. Uma associação de moradores representa aquele setor que ela está representando e que foi eleita para aquilo. Portanto, eles têm limites. E é por isso que toda vez que os movimentos sociais chegaram a algum momento de convulsão social, aquilo não resultou em nada, porque não tem
uma outra ferramenta que consiga universalizar essas pautas que não seja o partido. Nós temos exemplos aqui na América Latina. Nós tivemos 3 insurreições populares no Equador. O resultado disso foi o Gutiérrez. Nós tivemos uma insurreição popular na Argentina, o resultado disso foi o Kirchner. Nós tivemos na Bolívia um monte de insurreições populares, o resultado disso foi o Evo Morales. Que ainda pelo menos não é tão ruim quanto os outros que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que até agora não se encontrou outra ferramenta. Portanto, nós não podemos, numa análise desse tipo, cair no erro da forma. Ou seja, por que num primeiro momento de manifestação espontânea ocorre esse tipo de coisa, as palavras de ordem desordenadas, uma pauta difusa, que isso aí acabou o papel dos partidos, porque isso aí, até agora a história não encontrou outro caminho. Pode ser que ela encontre outra ferramenta, mas enquanto não encontrar, essa continua sendo a ferramenta principal que tem a capacidade de universalizar a luta, porque num partido político você tem o cara da associação de moradores, você tem o cara da entidade estudantil, você tem o cara do bairro, você tem todo mundo dali, e este partido é que tem a capacidade de universalizar essas pautas porque está enxergando mais longe, ele não está preso a uma representatividade específica. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, com relação ao PT e à CUT. Quando eu falei que as massas estão completando a sua experiência, é porque a nossa avaliação é de que as massas estão completando as suas experiências mesmo. Porque o que foi o governo do PT? O governo do PT, ele governou para o capital. Isso aqui todos nós estamos de acordo. O que foi a CUT? A CUT se transformou numa organização chapa branca, uma correia de transmissão desse governo que se transformou num instrumento da ordem do capital. Nunca o capital ganhou tanto dinheiro, nunca os grandes grupos econômicos foram tão bem financiados nas suas fusões e aquisições para ser fortalecido pelo governo do presidente operário. Então, para romper com isso aí, os setores de esquerda do PT, eu acho que esses setores não têm a mínima possibilidade de ganhar nada no interior Pelo contrário, toda vez que as coisas, a cada eleição, elas diminuem. E muitos dessas organizações se burocratizaram também, se acomodaram no interior do PT, e é tipo aquele negócio, a burguesia tem o seu filho conservador, etc., e tem um enfant terrível que é o cara, é o Suplicy dela, certo? Então, não tem a menor condição de que esses grupos de esquerda, que eu conheço a maioria dos caras, alguns são meus amigos e tal, até brinco com eles quando ele está tomando cerveja, mas não tem a menor possibilidade, porque para isso teria que romper com a sua própria razão de ser. O governo, ele não vai de uma hora para outra, de uma hora para outra, o PT, de uma hora para outra, nós vamos mudar de figura. Mudar de figura e com que programa? Vai romper com o governo dele? Vai romper com a Dilma? Vai romper com o capital financeiro? Vai romper com a burguesia? Vai romper com o agronegócio? Aí se romper, já não é mais esse PT e não é mais a CUT, é bem-vindo desse lado de cá, eu estou de acordo. Aí todos que quiserem vir para esse lado aqui, estamos de acordo, pô, maravilha, se esse pessoal vier para cá. Estamos de braços abertos, porque aí vai aumentar mais a nossa capacidade de poder intervir na sociedade. Uma terceira coisa que foi colocada aqui. Nós temos uma grave crise no movimento sindical. Hoje, a maior parte da classe operária, a maior parte do proletariado é jovem, é o cara entre 18 e 35 anos. E a base de representação do movimento sindical e da classe operária é velha, é um pessoal que nasceu no tempo do Lula e se mantém nas estruturas sindicais até agora, não representa mais essa base, não só do ponto de vista geracional, quanto do ponto de vista político. E se mantém nas estruturas através do gangsterismo sindical, cujo exemplo mais importante agora é essa eleição dos sindicatos motoristas daqui, os caras foram a bala. Mas eu acompanhei várias eleições sindicais onde a própria CUT mandava lá os seus capangas armados para manter a eleição, porque esses caras não têm mais condição de voltar para a fábrica, esses caras não querem mais voltar, se acostumaram nisso aí. Portanto, este pessoal... este velho sindicalismo, em algum momento, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o ascenso de massa em 78 também, quando começou a se criar as oposições sindicais e foram derrubando a pelegada ao longo do período. Esses aí são pelego cor-de-rosa, que também vão ter que cair, porque não vão ter condição de responder mais às demandas desse novo proletariado que está aí. Bom, a terceira coisa é sobre esse negócio do vandalismo. Estou de acordo com o Arbex. A burguesia, através dos seus meios de comunicação, está fazendo política com P maiúsculo. Elas querem domesticar o movimento.
Por quê? Porque nenhum desses caras que estavam nas manifestações e que foram mais firmes, né, na questão do que eles chamam de violência, nenhum deles atacou um sindicato, nenhum deles atacou uma organização de bairro, atacaram os símbolos do capitalismo, atacaram os bancos, as empresas, atacaram as casas de comércio, atacaram o palácio do municipal, o palácio estadual, o palácio do Itamaraty. Ninguém atacou o sindicato, ninguém atacou uma associação de moradores. Então eles, mesmo sem querer, eles estavam atacando os símbolos do capitalismo. E a mídia agora está querendo domesticar para isolar, uma vez que elas querem uma manifestação como se fosse uma procissão de anjos. Ou seja, todo mundo gritando palavra de ordem não tem consequência nenhuma. Não tem processo de transformação que não tenha violência. Agora, nós temos que ter muita capacidade de quebrar esse discurso da mídia no sentido de querer manifestação de anjo. São pessoas de carne e osso revoltadas e furiosas com a situação, com a situação que está aí. Muito bem. Com relação às redes sociais. As redes sociais, elas são uma ferramenta, elas não são o fim do processo. Então, quando a ferramenta se cola à conjuntura, dá certo. Ela ajudou muito nesse processo de manifestação. Mas a rede social já existe há 20 anos. E ela não conseguiu mobilizar nesses longos dos 20 anos. Por que agora conseguiu? Porque ela colou com a conjuntura. Então, elas têm um papel fundamental, onde a maior parte, 70% da juventude, hoje, a base de sua informação é a rede social. Cerca de 77,7 milhões de pessoas no Brasil utilizam a internet. 115 milhões, acima de 10 anos, utilizam o telefone celular. Telefone celular, internet, tablet, é um elemento central de informação. Agora, nós não podemos perder de vista que a mídia tem um exército de pessoas contratadas, diariamente organizadas para fazer a desinformação. É uma disputa onde até agora a mídia, o contraponto da mídia social não pode ter a mesma efetividade que tem a mídia organizada, capitalista, com seu exército de 20, 30 mil, 40 mil caras trabalhando organizadamente, disciplinadamente, recebendo salário para tocar essas coisas desse jeito. E por último é o seguinte. Aí eu tenho uma discordância com o meu camarada Arbex. Esse negócio do Lula. 1 minuto. O problema é o seguinte. É tudo imponderável. Pode ser que aconteça isso também, mas pode ser que aconteça algo diferente, porque nas crises, as massas cumprem tarefas, os anos viram meses, os meses viram horas. O aprendizado é muito acelerado. A massa aprende muito mais no mês de julho desse aí do que em anos de calmaria, com reivindicações ali, que é só para melhorar a sua condição de vida. Ou seja, o aprendizado nos momentos de crise é muito acelerado. E tudo pode acontecer. Por isso que eu falei que é um livro aberto, o que está posto aí para toda a esquerda e para todos nós. E aí agora é o seguinte, cada um vai ter que trabalhar, sou a favor da unidade, mas a unidade sem representar o apoio a esse governo que está aí. A unidade, esse negócio de golpe, para mim é um absurdo. A burguesia não vai dar golpe nela. Como é que a burguesia está ganhando dinheiro? Ela tá, os grupos estão cada vez mais fortes, o agronegócio está cada vez mais fortalecido. Por que eles vão dar golpe? Eles estão fazendo isso para ter mais concessões, agora mais privatizações, mais pressão, etc. E tal. Eles vão dar um golpe no time que está ganhando para eles? Pô? Não vão dar de jeito nenhum. E por último, eu queria agradecer ao DCE por ter nos dado essa oportunidade de debater aqui. Eu acho que é importante a gente fazer essa discussão. É importante também que tivesse alguém do PT, porque fica uma coisa mesmo como o bloco do Amém aqui, né? As diferenças são tão pequenas que não tem quase graça. Eu queria ver um cara do PT que a gente ia debater com ele com o maior respeito também. Nós não íamos xingar o cara. Agora, eles estão tão desmoralizados que eu duvido que venham. Obrigado. Bom, vou falar rapidinho, ele falou na fala dele inicial, para dar tempo de tudo que eu anotei aqui. Duas coisas que ficaram de fora da fala inicial que eu queria muito colocar. Uma é a questão da mídia, que eu concordo aqui com as falas que vieram, né? A questão da tentativa, né, de se colocar aí para pautar o movimento. E acho que teve 3 bandeiras que a Globo, principalmente, tentou colocar, né? Acho que uma é do nacionalismo, que com isso tira o caráter classista do movimento, né? Outra é o antipartidarismo também, porque dificulta aí
o caráter das organizações de esquerda, né? E acho que é o antipartidarismo no sentido dos partidos, mas das organizações em geral. E outra questão da sem violência, que também é um problema, porque, de fato, é importante colocar, né, que a discussão dos atos pacíficos, que tanta gente fala, né, não deve ser uma regra, é uma tática do movimento hoje, né, sem ser atos pacíficos, mas que isso nem sempre está colocado, não é à toa que se chama luta de classes. Né? Luta envolve algo que não é tão agradável e bonito. E eu discordo, eu acho assim, a gente vê aí essas imagens, na verdade me incomoda demais ver o que acontece, por exemplo, dos indignados da Espanha, aquela puta repressão policial e aquelas flores. Eu acho que, na verdade, é uma situação assim que me irritava, né? Porque eu ficava, porra, dá um soco de volta, porque tem hora que não dá pra gente devolver com flor o cara que tá acabando com o movimento, né? Mas a Globo e a mídia em geral estão tendo muita dificuldade por conta da rede social e da internet, né? A Globo foi obrigada a falar do próprio ato contra a Globo, porque tinha laser ali durante o jornal. A Globo está usando imagens do ninja no meio do jornal para poder dar notícia, né? Então acho que isso mostra o papel das redes sociais, que acho que é isso que a Arbes colocou. É importante porque o tempo inteiro tentam escrever a história ao seu modo, né, e não do nossa versão. E é possível que coloquem a rede social como principal protagonista, e não é. Somos nós, né, que estamos nas ruas, os principais protagonistas desse processo. Não é uma entidade mágica do Facebook que está controlando isso, mas é um instrumento importante. Acho que teve uma cena interessante esses tempos que eu fiquei pensando. Eu estou aqui em São Paulo, né, e aí teve uma manifestação fodida lá em Natal, estava tendo uma puta repressão, e eu angustiada aqui. Eu estava na internet, acessando o G1, porque agora eles fazem cobertura 24 horas de todas as manifestações do Brasil. E aí eles estavam lá, hora por hora, dizendo aonde estava a polícia e onde estava tendo repressão. Eu estava acompanhando pelo Facebook, porque tinha gente colocando fotos e colocando tal coisa. E estava no celular, porque com TIM hoje você liga de graça para qualquer lugar do país. E estava falando lá assim, gente, a polícia está chegando na esquina da Salgado Filho, para sair daí, muda de canto, não sei o quê. Então, assim, é uma realidade muito diferente que a gente tem, que se a gente sabe usar ao nosso favor, a internet ajuda sim, mas um caráter à parte, não é o protagonista principal. Outra coisa que eu queria colocar é a questão das mulheres, assim, eu acho que é interessante, tem dados colocando a questão de que tem cerca de 50% das mulheres ocupando as ruas, né? Tá 50%. E acho que isso é um dado incrível, né? Porque a gente tem as mulheres indo às ruas, é um dado muito, muito importante. A gente vê aí o protagonismo das mulheres no Egito, que acho que é uma coisa muito importante de se ver. Eu acho que a luta da emancipação, isso aí já é uma frase muito clássica, né? Da luta da emancipação das mulheres é a luta da humanidade. Acho que nós somos estamos fodidas aí mais ao ponto, e a luta que a gente tem por melhorias a melhoria da classe trabalhadora. Então, quando a gente luta, por exemplo, com relação à falta de segurança no transporte, né, da violência que existe no transporte, a necessidade de ônibus 24 horas, de segurança, de mais frotas, é interesse também dos trabalhadores em geral, mas somos nós que acabamos sofrendo mais com isso. Então, o fato de estar nas ruas é um exemplo importante, e acho que é importante também a gente trazer, ficar atento ao que está acontecendo mundialmente, né? No Egito, de novo citando, a gente tem aí uma realidade das manifestações, né? As grandes manifestações de rua e contradições que a gente tem acontecendo, estupros coletivos em meio às manifestações, mostrando que a luta não é tão bonita assim, tem muitas coisas desagradáveis, e a gente tem que estar atento para buscar mecanismos de combater, porque é o próprio movimento que tem que conseguir estratégias, porque isso são tentativas de retirar as mulheres da luta, e o próprio movimento tem que conseguir organizar mecanismos para sair dessa, né? E a gente sabe que tem lá, que tem grupos se organizando lá para poder ficar atento a esses casos, quando começa o estupro coletivo, conseguir segurança para as mulheres, tal, mas ainda assim é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Bom, tentando... minha fala final. O Brasil não vai ser o mesmo, acho, daqui para frente, como a gente pode ver. Até esse ano, né, essa geração, que é a minha, não tinha experiência de lutas de massas e de uma experiência assim tão grande como agora, de que ir para a rua dá certo, e isso nenhuma repressão vai poder tirar da gente, né? Não é pouco ter conseguido abaixar a tarifa em São Paulo, Rio de Janeiro, Natal e vários outros lugares.
E eu acho que hoje os governos estão cagando para qualquer próximo ataque que eles vão fazer, porque eles sabem que o pessoal vai para a rua, porque sabe que dá certo. Não é à toa que cura gay já caiu e outras coisas aí já estão também mudando, né? Acho que a coisa que ele colocou da Copa é fundamental, assim, acho que foi lindo de ver em Minas Gerais, tinha mais gente nas ruas do que dentro do estádio. A questão da perda do medo é uma coisa também muito interessante. Na primeira manifestação caiu uma bomba, acabava o movimento, cada um ia para um lado, ia para sua casa morrendo de medo. Agora, na manifestação recentemente no Rio de Janeiro, as bombas caindo, uma estratégia militar, como a gente não tinha visto antes no Brasil, as barricadas na frente, barricadas em vários pontos das avenidas, escudos, bombas saindo, né? O pessoal reagindo, é uma cena assim incrível. Agora, com relação ao que o Arley colocou, eu achei que a minha provocação ia irritar, né? É óbvio que a esquerda tem um papel importante. Os atos do aumento da passagem foram convocados, né, pelo MPL, por outros atos, não ia acontecer tudo isso se não tivesse tido vários atos todos esses anos. Eu não quis tirar esse caráter, mas a questão é que esses grandes atos de massa a vanguarda foi de fato atropelada, assim. Não é à toa que as grandes organizações de esquerda hoje paralisaram quando as massas foram para a rua, se assustaram, e tinha gente falando de golpe, era uma coisa de fato assustadora. A gente via, assim, milhares de pessoas na rua e a gente total sem controle da situação, quando a gente estava acostumado a estar lá com nossas bandeirinhas, o carro de som, tudo certo e tal, e de fato sumiu o controle, assim, que pode voltar a ter o controle, eu acho que está em discussão e tal. E não é à toa que grande parte da esquerda aderiu a esse discurso do PT absurdo de golpe fascista. Assim. A gente teve grupos de esquerda que estavam acreditando de fato que ia ter um golpe fascista. Com relação ao que o Edmilson colocou, eu acho que eu apontei uma fala talvez otimista demais com relação ao 11 de julho, porque eu acho que ele foi muito criticado para além da conta. Assim. Eu acho que a CUT e as outras centrais elas foram obrigadas a engolir essa paralisação, né? E tiveram que convocar, porque se elas não convocassem, de fato, elas iam perder sua base, que estava querendo explicação para o momento, estavam querendo orientação. E convocaram, mas não mobilizaram. E é por isso que o 30 de agosto é tão importante, porque eu acho que a gente tem que ter um exercício, porque eles não vão mobilizar. Eu acho que não existe, assim, essas centrais sindicais, né, pelegas de direito, não vão mais convocar mobilização, mobilizar as suas bases. Isso é tarefa da esquerda e dos novos protagonistas que vão vir nesse processo. E vai ter que levar. Mas, de fato, acho que o PT foi obrigado a resgatar um pouco o seu passado de esquerda, né? Tiraram as suas bandeiras um tanto mofadas aí do armário, foram para as ruas. E tem militantes do PT, que eu acho que tem aí sua trajetória, tudo, que estão esperançosos numa possível disputa do PT, mas que eu acho que isso não está colocado, né? A Dilma diz ouvir a voz das ruas, mas acho que ela está meio surda, porque os 5 pontos que ela colocou não tem nada do que as ruas estão colocando. O plebiscito, no início do governo, poderia ter sido uma coisa progressista, né? Mas agora não tem nada de progressista, é certamente uma forma de controlar o movimento. A reunião que ela fez com os movimentos populares, né? A Maiara do MPL saiu falando que nunca tinha visto alguém tão despreparado para falar de passe livre como a presidenta. Então, eu acho que, assim, de fato, o PT não está colocado como se voltar à sua origem, né? De esquerda e tal. E a questão do Lula é isso, assim, acho que o Lula é o Pelé no banco de reserva, né? E de fato ele pode voltar, mas se ele voltar vai ser para representante da burguesia, né? Não vai ser como representante de trabalhadores. Com relação à fala do Igor e do companheiro, eu acho que colocaram bem, assim, aquela relação acho que existe uma crítica legítima aos partidos da ordem, mas a velha frase, a gente não pode jogar o bebê com água suja. Eu acho que os movimentos acontecem independente dos partidos, né? Mas as organizações de esquerda elas cumprem um papel importante, sim. Eu desconheço outra forma de organização também, a gente pode criticar e tudo, mas os partidos cumprem um papel para um processo revolucionário que é inegável, isso é o que eu reivindico. Agora, sim, anarquista, eu vou colocar uma frase aqui que eu gosto muito para resumir: anarquista bom chuta a urna, mas constrói com a esquerda, né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas de hoje acabam reivindicando a anarquia como para pegar inclusive acabam cooptando muito mais a fala da burguesia, de atacar a esquerda e tal. Eu acho que quem é anarquista aí é o que acredita e tal, mas acho que tem que construir junto com a esquerda, apesar das diferenças, né? A gente tem um processo aí muito importante para construir, tem que estar junto. Não, acho que tem vários fatores para
para justificar, né, o fato da esquerda, de terem surgido células anarquistas, grupos anarquistas, eu acho que, numa forma geral, passado esse processo todo, as pessoas buscaram alternativas para se organizar, mas não foram só os anarquistas que aumentaram, a gente também teve, em defesa da nossa organização, nosso telefone foi tocado várias vezes e várias pessoas estão mandando e-mail e querendo se organizar, e isso é positivo, né? Eu acho que, independente da forma que opta, é positivo que as pessoas estejam tentando se organizar coletivamente. É necessário que estejam se organizando coletivamente, as pessoas não querem estar alheias a esse processo, e isso é bom. Acho que o maior incômodo de muita gente foi ser mais um ali na multidão, né? Aquele monte de gente nas ruas e sem saber o que estava acontecendo ali, né? Tipo, sem saber para onde ia, o que ia fazer. E o fato de se organizar coletivamente é uma saída para construir isso. E eu acho que a anarquia hoje, acho que tem gente que realmente reivindica o anarquismo e com isso também estuda os clássicos, que é importante estudar, mas tem muita gente também que acaba, o sentimento anarquista acaba vindo muito mais alto por uma questão de falta de opção. Eu faço parte de uma geração, a maioria das pessoas que eu conheço hoje, que fazem parte de uma organização política de esquerda, de um partido, antes de entrarem para o partido, se reivindicavam anarquia porque não conheciam uma alternativa, tal, né? Eu mesma me colocava como anarquista antes, sem entender direito. Então, eu acho que tem esses dois elementos. Eu acho que a anarquia, tem gente que reivindica e quer isso, vai construir, mas tem gente também que acaba falando que é anarquia, mas também, eu não sei, a gente tem um problema muito... Por exemplo, lá em Natal, a gente tem um problema sério de anarcopetistas. É uma espécie que só tem lá em Natal, é muito grave, mas é uma confusão clara que a gente tem, assim, da conjuntura atual. Bom, acho que é isso, né? Só mais uma coisinha. Eu acho que com todas as contradições, e a gente tem muitas contradições, né? A gente tem, eu gosto muito de lembrar que uma semana antes de explodir todas essas lutas, tinha saído no jornal um resultado de uma enquete ali de que, acho que 90%, quase 90%, ou mais de 90% da população de São Paulo era a favor da redução da maioridade penal, né? A gente tem aí uma realidade de, por exemplo, no 20 de junho, lá em Natal, travestis que apanharam na rua durante a manifestação. Então, assim, as massas foram para as ruas, mas as contradições continuam. O Brasil mudou para a esquerda, mas a gente ainda está repleto de contradições, repleto de confusão, e a gente tem muito desafio pela frente. Mas, de fato, o cenário é bom, o cenário é positivo, e acho que a gente tem muita coisa aí para lutar aí mais para frente. É isso. Tem uma coisa que ela falou que eu acho que está errado. Falou 50% de mulheres, eu acho que muito mais. Eu, como homem de cabelo branco, me sentia um ET no meio da manifestação. Só via mulher e tudo jovem. É meia dúzia de cabelo branco. Mas isso aí. Então. Aqui como DCE, companheiros de Renato, Guilherme e eu, a gente agradece muito os companheiros aqui do debate e o pessoal que, nessa tarde fria, veio aqui para esse teatro enorme, né? Passar mais frio ainda, mas ouvir umas coisas que são necessárias, né? Obrigado a Márcia pelos contatos também. Eu anarquista xingar os patando. E é isso, galera. Valeu. Bloco lá.